Então, livro 2, página 751. Então, a gente fez essa discussão sobre desmatamento lá naquelas aulas gravadas, ok? Então, a gente vai passar rápido agora pelo desmatamento para a gente dar uma revisada bem rápida aí. O desmatamento, na verdade, ele é um programa não, perdão, pessoal, um problema ambiental, né, de ordem primária, que consiste na retirada de árvores, né, de plantas e cobertura vegetal, certo, de um ecossistema, ok? É bom sempre lembrar que, além da questão dos madeireiros, dos produtores de gado, por exemplo, pecuaristas, né, na região amazônica, o uso para a produção de carvão, isso compromete muito os ecossistemas e não podemos confundir, é isso que é interessante, não podemos confundir com a silvicultura, que é a produção de árvores de grande porte. Eu estava dando aula na escola, em outra escola que eu trabalho, até com esse mesmo material, e um menino questionou sobre a exploração de eucalipto, certo? Aqui na região da Zona da Mata, aqui na Paraíba, mais especificamente nas áreas de Mamanguape, Santa Rita, e aí se isso consistia em desmatamento. Na verdade, não pode ser feito essa confusão, porque isso aí é uma técnica agrícola, é uma prática agrícola, de plantio, de crescimento das plantas até chegar ao determinado tamanho para poder cortar. Então, se você planta, você pode, se você planta, você pode retirar sem problema, ok? Certo? Vamos lá. Então aí o desmatamento ele compromete diretamente, certo? A biodiversidade. Então nós temos como como consequências diretas do desmatamento, nós temos a perda da biodiversidade, certo? A extinção de espécies, certo? No caso da perda, seria uma redução, certo? Mas podemos também ter a extinção de algumas espécies de plantas e de animais. Porque a partir do momento que você desmata, você mexe em toda a estrutura, provocando um desequilíbrio ambiental muito grande. Então, toda aquela cadeia, toda aquela estrutura que está montada, ela é totalmente comprometida a partir do desmatamento. Nesse caso seriam consequências diretas do desmatamento, ok? Então, nós temos aí um texto que fala diretamente apenas sobre o desmatamento, mas a gente vai agora para uma discussão, né, que a gente já fez também, que é sobre as consequências, os problemas ambientais que surgem pós-desmatamento. É essa a grande questão que deve ser feita. Que isso nós fizemos, inclusive, no início desse capítulo, quando a gente falou da desertificação do solo. Então, a desertificação do solo é uma consequência pós-desmatamento. Certa retirada dessa cobertura vegetal acaba fazendo com que o, ocorra a formação de áreas desérticas. Isso ocorre na região amazônica, isso ocorre aqui no semiárido, na região do bioma Caatinga. Isso ocorre na região dos Campos Sulinos, né, lá no sul do país, que são áreas que pós-desmatamento começam a desenvolver a desertificação. Isso aí a gente já viu no início desse capítulo lá de forma isolada. Vamos à frente. Ainda nós temos a erosão dos solos, que é outra consequência do processo de desmatamento, que com essa retirada ocorre uma exposição maior desses solos e ocorre essa exposição em relação à chuva, essa exposição aos ventos, mas principalmente a questão da chuva, a erosão dos ventos no solo, ela é uma coisa muito pequena, é uma coisa não tão violenta, ok? Mas o principal aí é a questão da chuva.
que aí vai formar as ravinas, vai formar as vossorocas, né? As ravinas são aqueles caminhos por onde a água escoa, né? São os cortes superficiais que vai ocorrer no solo com o deslocamento da água, e as ravinas são aqueles grandes buracos, aquelas crateras lá enormes, certo? Provocados pela água da chuva quando o solo está exposto a este, ok? A esta, no caso. Aí nós vamos ter também ainda o assoreamento dos rios, que também é uma consequência do desmatamento. Desmatamento em área de rio é uma desgraça total, né? Porque o que é que faz? Primeiro, que pode provocar até a extinção das nascentes desses rios, ok? Pode provocar a extinção das nascentes, certo? Porque essas matas próximas aos rios, independente da espécie, elas recebem uma nomenclatura especial. Elas são chamadas de matas ciliares, né? Lembram disso lá na primeira série? Um estudo sobre hidrografia e, no caso, vegetação, hidrografia, o estudo dos biomas, né? Que mistura tudo. Então, as matas ciliares, elas recebem esse nome por sua função. Elas são matas que têm a função de proteger o meio, proteger as nascentes e proteger as margens dos rios. Então, quando você retira essas plantas, ou seja, provoca esse desmatamento, vai ocorrer, pós a chuva, uma grande quantidade de solo, por estar exposto, que vai para dentro do rio, provocando o que nós chamamos de assoreamento, que inclusive compromete muito o volume de água desse rio. O Rio São Francisco teve uma redução enorme, certo? Numa medição que fizeram de 1900 a 2000, a primeira vez começaram a verificar o volume de água do rio em 1900, e até 2000 o volume de água reduziu bastante por dois motivos. Primeiro, o uso inadequado e exagerado para irrigação, mas também a questão do assoreamento, né? O desmatamento expõe as terras próximas aos rios, que acaba levando o solo para dentro do rio, e aí a água do rio vai para as laterais, infiltra no solo, e para voltar de novo, não é um trabalho danado, talvez nem volte. Ok? Então a gente tem aí o assoreamento, a erosão, que são fenômenos provocados pós-desmatamento. Ainda podemos ter fenômenos que ocorrem de forma natural, ocorrem de forma espontânea dentro da natureza, porém, esses fenômenos eles são totalmente potencializados a partir do desmatamento, que seriam e aí vocês já viram isso também, aí eu tenho certeza que foi inclusive comigo lá na segunda série. Deixa eu colocar aqui isso, que seria a laterização, a acidificação, salinização e lixiviação. Olha o nome dos troços. Ok? Então, certo, está aí digitado, requer leitura, não deixem de fazer. Vou só falar um pouco aqui sobre o que é cada um deles. A laterização é o processo de formação de lateritas, certo? Tecnicamente, a galera assim mais popular diz que o solo está enferrujado. Na verdade, a laterita ele é um mineral que tem como base o ferro. Então, o que é que acontece? Quando ocorre chuvas excessivas em determinados lugares, pode ocorrer a infiltração de alguns minerais no solo e fazer com que a camada superficial desse solo aumente a sua proporção de lateritas, né, provocando o processo de laterização, ou seja, isso pode acontecer de forma natural. Porém, com o desmatamento e a exposição em total do solo, na ocorrência de chuvas, esse fenômeno é potencializado, ou seja, ele ocorre
de uma forma mais forte, de uma forma mais rápida, certo? Isso aí, para você usar esse solo depois para reflorestar ou para produção agrícola, por exemplo, vai dar um pouco de trabalho, vai ter que gastar dinheiro, porque a quantidade de minerais ferrosos nesse solo vai estar muito grande, vai estar muito grande. Inclusive, chega até a formar uma casca lá, uma crosta lá no solo, né, um pouco duro, um pouco resistente, e aí vai ser necessário o uso de máquinas, né, de produto químico para poder resolver isso aí, ok? O segundo, o próprio nome já... Eu vou falar rapidinho, é Pablo, né? Beleza, Pablo. Falo sim, claro, cara. Na verdade, sim. E depois a acidificação, o próprio nome aí já denuncia aí a acidificação é o aumento de substâncias ácidas no solo, que pode ser provocado também por desmatamento. Salinização, o aumento dos sais no solo, porque a chuva ela começa, vai ter minerais que são solúveis, outros que não são solúveis, aí começa aquela proporção de a proporção química que o solo tem, inclusive o principal intemperismo químico é a água, né? Então ele vai mexer todo com a química do solo. E aí é necessário se fazer um processo corretivo, uma reposição, e acaba provocando essas mudanças, essas alterações na composição química. E a lixiviação é a perda de nutrientes do solo. Também vai ser provocado por desmatamento. Esses 4 pontos eles podem ocorrer de forma natural, certa formação de lateritas, a acidificação, a salinização e a lixiviação. Porém, com o desmatamento e a chuva, eles se potencializam. Ok? A lixiviação é a perda de nutrientes do solo. Você vai ter que repor esses nutrientes caso queira produzir nesse solo. Então, esses fenômenos eles surgem sempre, certo? Eles podem ocorrer de forma natural, mas dentro de uma forma controlada pela natureza, o que não seria um dano, mas com o desmatamento, a exposição dos solos acaba sendo uma coisa bem danosa, e aí precisa de ciência, de tecnologia, de dinheiro e de profissional competente para recuperar. Beleza? Aí, no caso aqui, Pablo colocou, professor, pode falar do CO2, né, liberado com o desmatamento? Na verdade, Pablo, a gente tem duas coisas aqui. Primeiro que o CO2 ele é mais liberado com as queimadas. Ele é liberado com as queimadas. Inclusive, as queimadas acaba sendo uma das causas do aquecimento global, ok? Porém, a relação do desmatamento com o CO2 também vai estar ligada ao aquecimento global. Por quê? Porque as plantas, elas captam CO2, certo? Captam energia solar para poder realizar fotossíntese, não é isso? Então, o que é que acontece? Com o desmatamento, você tem uma quantidade menor de árvores captando CO2, o que faz com que ocorra, certo? Um aumento de CO2 na atmosfera. Aquela grande quantidade de CO2 que as plantas iriam absorver, eles vão ficar na atmosfera. Saiu um último relatório agora, certo? Do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, certo? E a gente viu aí o desmatamento recorde no mês de junho, certo? Dos últimos 14 anos, se eu não me engano, na Amazônia, né? Inclusive a funcionária lá do INPE, né? Muito competente, por sinal, divulgou o que é a verdade da coisa, foi demitida no outro dia pelo presidente da República. Não é fazendo politicagem, não, mas está na hora desse presidente já pedir para sair, ou sei lá, velho, de repente um meteoro, um raio aí. Mas vamos lá, vamos, não vamos politicar a coisa, não. Mas assim, pô, velho, você tem um órgão um órgão público que serve ao meio ambiente e vai lá e divulga dados regras. Então, todas aquelas árvores que foram desmatadas, eu não lembro agora a área, não sei quantos mil quilômetros quadrados, tudo aquilo ali iria estar, nesse momento, captando CO2 da atmosfera. Então, se você fizer um cálculo aí de quanto cada área capta de CO2, eu acho que aí
Caio e Dado podem falar disso com mais propriedade, né? Os biólogos da escola, a gente pode chegar assim a dizer de quanto de prejuízo a gente teve na captação de CO2 com esse desmatamento ocorrido agora nesse mês. Então, dá para fazer esse tipo de coisa, certo? Então, o desmatamento vai ter essa relação com o CO2, né? Você diminui a capacidade de absorção de CO2. E aí a mulher foi demitida e vão contratar alguém que não divulgue esses dados. Vão contratar alguém que não divulgue. Espero que esse que seja contratado, como ela já tinha sido contratado por essa gestão, faça o correto, mostre que é cientista mesmo, que esses dados eles não devem ser omitidos, não devem ser escondidos, porque a Amazônia ela é uma floresta de interesse para a manutenção da biodiversidade de todo o planeta, não apenas do Brasil e da América do Sul. Então, bola murcha total aí essa parada que aconteceu aí, envolvendo vamos elogiar agora, né, o querido presidente brasileiro, aquele lindo. Vamos lá. E aí a gente sai para o último ponto desse capítulo, que é a questão do buraco, né, alterações na camada de ozônio. Também uma revisão daquilo que vocês já viram em outras séries. Então, vamos lá. Quando vocês estudaram clima lá no primeiro ano, ou revisaram aí com Renata, vocês deram uma olhada lá naquelas camadas da atmosfera. E nós temos, nessa atmosfera, uma grande camada que funciona como filtro, que é a camada de ozônio, né? O ozônio ele é um gás O3, ele é o O3, ok? 3 oxigênios agarrados um com o outro. E qual é a função dessa camada de ozônio? Se liga nisso, isso é a primeira coisa que faz a galera errar a questão. A camada de ozônio ela funciona como um filtro, não como um escudo, ok, gente? Ela é um filtro, não é um escudo. O escudo não passa nada. O escudo não passa nada. No filtro, passa aquilo que é interessante, aquilo que é necessário. Aquilo que não serve acaba sendo filtrado por esta camada. Aí olha que coisa. Os raios ultravioletas, certo? De tipo A e de tipo B, o UVA e o UVB, aquele que você encontra lá no seu tubo de protetor solar, proteção para UVA e UVB. Então, aqui ele está falando que protege para esses dois tipos tem aqui parada de guarda as coisas e é acessível. Então, eu estou aqui com um protetor solar, certo? Certo, da marca Nivea. Acho que isso aqui deve estar na promoção, por isso que eu comprei, né? Mas vamos lá. E aí ele tem, ó, FPS, UVA, UVB. O que é o FPS? É o fator de proteção solar para UVA e para UVB. Isso aqui é um 30, ok? Aí vamos lá, presta bem atenção na parada. O que é que a camada de ozônio tem a ver com essa bexiga desse protetor solar? Qual é a relação que existe entre os dois? A camada de ozônio, justamente, ela tem a função de filtrar esses raios que são nocivos às formas de vida aqui no nosso planeta. O planeta ele não foi preparado para receber esse tipo de energia solar. As formas de vida que aqui estão não suportam esse tipo de energia, ok? Então o Sol envia a sua radiação, aquilo que é nocivo, a camada de ozônio filtra. Porém, lá no início dos anos 80, os pesquisadores, certo, detectaram problemas nessa camada, certo? Destruição desse ozônio, certo? E a camada estava começando a estreitar. Ela é um pouco espessa, em alguns lugares ela chega a ter em torno de 35 quilômetros de espessura. Então ela é uma camada muito espessa, né? Zilhões de
de moléculas de ozônio lá fazendo essa filtragem. E aí esse ozônio começa a ser destruído, a camada começa a estreitar. Lá no início usaram a expressão buraco, achando, né, que era, ainda no início da pesquisa, um buraco, e até o nome que pegou. Até hoje muita gente usa o termo buraco de ozônio. Porém, não é um buraco, na verdade é um estreitamento da camada, que tem a função, repetindo, que é para ficar bem fixado, tem a função de filtrar os raios solares. E aí eu tenho a camada, como falei para vocês, o fenômeno que ocorre é esse, né? A destruição e o estreitamento dessa camada. Quais as causas desse estreitamento? Esse estreitamento ele é causado pela emissão dos gases CF6, clorofluorcarbono. O cloro desse gás quebra a molécula do ozônio, fazendo com que a camada comece a perder, comece a diminuir de tamanho, comece a perder a sua capacidade de filtragem. E como é que a gente libera esse CFC, professor, na atmosfera? A gente libera o CFC a partir do uso de refrigeradores, ar-condicionado, certo? O famoso gás da geladeira, né? Quem é que nunca ouviu essa expressão aí, né? E o gás da geladeira acabou e tal, tá lá a geladeira ligada lá o dia todinho, não refrigera mais. Sistemas de isolamento térmico feitos com espumas derivadas de petróleo, certo? Tudo isso aí acaba liberando CFC. E a gente tem a nossa contribuição direta, que é o uso de sprays, né? Tem aqui, sempre perto aqui, tá aqui um spray, né? Um aerosol, tá aqui o bicho aqui de matar muriçoca, que deu uma muriçoca da desgraça aqui esses dias, certo? Tava vendo a hora carregar o cara aqui, tanta muriçoca que deu, certo? A infeliz do Cristóvão, que não limpa o lixo lá na casa dele, as muriçocas vêm pra cá. Tá aqui outro bicho aqui, anti-suvaqueiro aqui, certo? Esses bichos aqui, tudinho, ele libera CFC, spray de tinta e tal, ok? Aí o que é que acontece, né? Liberava, é uma expressão mais adequada. Esses bichos aí liberavam o Aí olha a parada. O Giovana aí com a colocação sempre bem colocada. Giovana é show. Vamos lá. Olha bem, vocês são, né, de um modo geral, todo mundo, mas alguns com suas especialidades, né? Ok? Vamos lá, presta bem atenção. Lá no Canadá, os caras se reuniram, certo? E os países fizeram um acordo chamado de Tratado de Montreal, certo? Esse Tratado de Montreal, ele coloca o não uso de CFC. Isso aí já faz tempo. Por isso que se você pegar aí, por exemplo, o tubo aí por exemplo, esse aqui tem, ó, tá? Não sei se vai dar para ver, mas tem um planetinha aqui assim, ó, e tem aqui, ó, sem uso de CFC. Isso aqui é comprimento, pode pegar o desodorante de vocês que tem, certo? Aí pega o Rexona que manda para a América Latina toda, vai ter lá em espanhol, né? No danha la capa de ozônio, né? Não danifica a camada de ozônio, a capa de ozônio, porque foi feito um acordo entre os países para não usar mais isso. Hoje eles usam outros gases, certo? Que não são nocivos à camada de ozônio, deixaram até o produto um pouco mais caro. Mas, enfim, por que deixar de usar o CFC? Porque os caras descobriram que a camada de ozônio ela tem um poder de regeneração. Com o passar do tempo, o ozônio começa a se formar novamente e a camada vai se recuperando. Então, se a gente para de usar CFC, a gente vai ter em um futuro não tão distante, os caras colocam aí para 2050, 2060, certo? Uma regeneração não completa, mas, porém, a gente vai diminuir muito os perigos dessa radiação. Que perigos são esses? Na vegetação, no solo, provoca alteração do solo, a composição química do solo, pode contribuir para um aumento maior de temperatura em alguns períodos do ano,
e é inclusive provocando alteração, contribuindo para a alteração no ciclo hidrológico, né, por causa do aquecimento. Nós temos nas plantas uma dificuldade em reprodução e crescimento por causa da absorção da energia solar para realizar a fotossíntese. Então, ela está absorvendo uma energia estranha, uma coisa que ela não está preparada para isso. Então, nós temos aí complica, né, Giovana? Aí não usar é complicado. Existem algumas coisas aí que para você. Não, mas aí nesse caso a gente está usando porque não tem mais CFC, tá vendo? A gente está fazendo bem o meio ambiente. Se tivesse CFC, eu não comprava, não. Eu garanto a vocês. Eu não usaria. Mas o próprio acordo internacional, ele é positivado nos países, e acaba virando lei, porque esses acordos eles têm que ser positivados, ou seja, a gente tem que transformar em regra aqui dentro do país. E no Brasil não se pode produzir nada com CFC. E esses raios nos seres humanos e, certo, em algumas espécies de animais, provocam problema de visão. Ok? Aí tá vendo, estamos protegendo aí os bichinhos também, né? Algum problema de visão, principalmente glaucoma, né? Por isso que a gente compra hoje óculos, e o óculos ele já vem com a proteção ultravioleta, né? Agora sim, óculos com proteção ultravioleta, óculos de uma qualidade, digamos que considerável. Aquela óculos lá de 3x10, aquele que John Lennon vende lá no comércio dele, que é 3 óculos por 10. Se você comprar 20, que vem 6 óculos, ganha o 7º óculos de brinde, aquilo ali não tem proteção ultravioleta de bexiga nenhuma, não, viu? Ali é capaz do cara ficar mais cego ainda, certo? Porque é uma tecnologia que não é tão barata, não. Eu tenho, assim, esses óculos de... Olha, 15 conto já dá pra gente arriscar se ele tem proteção violeta ou não, ultravioleta ou não. Mas se for da China, aqueles que o cabo compra no balai, não confie muito, não, viu? E o principal dano de todos, que é o câncer de pele, né, velho? Isso aí é complicado, certo? É um câncer muito... Ei, é melhor o da China, boy. Campina, aí, meu filho, é complicado. Até os times de futebol lá são falsificados, certo? Preste atenção. O câncer de pele, ele é um câncer muito diagnosticado no Brasil. É um dos mais diagnosticados. Inclusive, mata muito, certo? E ainda falta diagnosticar muita gente. A galera mesmo, às vezes, não vai ao médico e tal. Então, o pessoal que tem pele mais clara, é bom sempre tá ligado aí em usar esses produtos que tenham proteção. Hoje você já tem no mercado hidratante, maquiagem, batom, além do próprio protetor, né? A mãe do professor Daniel tem pele clara. Eu sempre estou pegando no pé da véia aí no que diz respeito a essa questão da exposição ao sol, né? Então, assim, é um câncer que pode ser simples, pode surgir lá só uma feridinha, uma mancha, coisa desse tipo, e você num dermatologista, após um exame mais aprofundado, uma pomada, alguma coisa resolver, mas também ele pode provocar coisas bem mais graves, podendo levar até a morte. Eu aconselho vocês a entrarem no Google e dar uma olhada lá, né? Câncer de pele, imagens, que vocês vão ver algumas coisas meio horrorosas lá, né? Bem complicado. Ok? Então, isso aí é o buraco da camada de ozônio, é a camada, são os danos tal. A gente acaba terminando esse capítulo. E aí a gente ainda tem um tempinho aqui, pelo menos uns 5 minutos, então a gente vai para algumas questões aí dessa parada aí do material, né? Certo? Então, vamos lá. Aí onde tem exercícios resolvidos, certo? Uma questão sobre desmatamento, o exercício resolvido, não tem problema. Mas só para a gente dar uma olhada o que é que o cara vai exigir de vocês lá no Enem. Então, página 753, certo?
753, Enem 2014, e tem um texto aí sobre uma atividade no continente africano, que diz o seguinte: antes de o sol começar a esquentar, as terras da faixa ao sul do Saara, conhecida como Sahel, 2 dezenas de mulheres da aldeia de Ouido, ao norte do Senegal, regam a horta cujos frutos e verduras alimentam a população local. É um pequeno terreno que, visto do céu, forma uma mancha verde, um dos primeiros pedaços da Grande Muralha Verde, barreira vegetal que se estenderá por 7.000 quilômetros do Senegal de Djibouti, e é parte de um plano conjunto de 20 países africanos. Então, esse projeto ele visa a recuperação de áreas destruídas, certo? Para formar um grande cordão de vegetação, certo? E aí também entra a fruticultura, entra a horta, entra tudo. É bem interessante essa leitura, quem quiser aprofundar mais alguma coisa sobre essa muralha verde aí. Mas ele diz aí, o projeto ambiental descrito proporciona a seguinte consequência regional imediata, certo? Aí você já tem a resposta, o material traz, é um exercício resolvido, ele evita a expansão da desertificação. Então, lembra que a gente falou da desertificação lá atrás, e ainda falou hoje de novo, quando falou do desmatamento? Isso aí é uma prática de reflorestamento. Se for árvores de grande porte, a gente dá o nome de silvicultura. Como aí parte para a questão de alimentação, hortaliças, plantas, frutíferas, né? É uma prática agrícola para proteger essa área desmatada. Então, a área de desertificação ela não avança mais com isso, ou seja, áreas que estavam desertificadas estão sendo recuperadas para o plantio de alimentos. No continente africano isso é muito importante pela carência de alimentos. Mas as 4 alternativas, é isso que eu quero que vocês vejam, vai dar tempo sim, que eu ainda tenho 3 minutos com vocês. Ele diz o seguinte, ó, olha o que é que o cara faz, ó, facilita as trocas comerciais. O cara leu o texto, falou de produção de alimento, falou disso e daquilo, certo? De imediato, prática de troca comercial não tem relação nenhuma com a produção dessa muralha. Aí na letra B, solucionar os conflitos fundiários, áreas de terra. Também é uma coisa que isso aí depende de reforma agrária, não depende de técnica de reflorestamento, de prática de reflorestamento, isso não é uma relação com a questão ambiental, isso é uma relação com a questão social do campo, certo? Mas que o cara foi lá no texto, colocou a produção ele cita aí verduras, cita horta, fala de 20 mulheres lá produzindo para o vilarejo, começa a dar ideia de agricultura familiar e confundir o cara e o cara marcar também. Na letra C, restringir a diversidade biológica. Aí é o inverso. Risca o livro, pô. Risca o livro tudo bonitinho. Bonito aqui só eu, mano. Risca o livro aí, dá o grau aí que vocês puderem fazer aí, velho. Certo? Então, ele não restringe a diversidade biológica. Pelo contrário, certo? Ele amplia de uma forma artificial a diversidade biológica, que isso aí vai dar um ponto positivo no que diz respeito à questão do equilíbrio ambiental. Porque isso aí vai atrair aves, vai atrair insetos, né? vai começar a voltar aquilo que tinha sido desestruturado com o desmatamento. E D, fomenta a atividade de pastoreio. Fomentar é ampliar, é reforçar. E, na verdade, aí você não tem atividade de pasto, certo? Aí o pastoreio seria a produção de ervas, de capim tal, para a pecuária extensiva. E o texto ele dá uma visibilidade para a questão da agricultura de alguns tipos aí de frutas, verduras, hortaliças, etc. Ok? Então, é uma questão bem legal, uma questão não complicada, mas que as alternativas que não são corretas têm uma certa relação com o tema. É isso que vocês devem ter cuidado lá no Enem. Ok? Vamos aqui para os últimos informes, no último minuto, parar de gravar aqui. Ok?